Olá, queridos alunos do 8º ano. Estou gravando esse vídeo para nós fazermos a correção dos exercícios, tá bom? Das páginas 104 e 105. Então, acompanhem comigo, por favor. Bem, gente, a primeira página, 104, né, traz para nós essa seção chamada Textos em Conversa. E como nós estávamos tratando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estatuto, o Regulamento, o livro traz, dentro dessa temática de educação, o estudo de gráficos, certo? E nós vamos analisar, vocês já devem ter feito, né, esse exercício, nós vamos analisar e corrigir as respostas, tá bom? E diz o seguinte, nesse capítulo, você conheceu o Estatuto da Criança e do Adolescente e leu a seção que trata do direito à educação. Agora vamos analisar 2 gráficos com dados relativos a esse tema. Eles foram reproduzidos do Censo Escolar da Educação Básica. Então vamos lá. Número 1, analise este gráfico e responda as questões. Número de escolas por etapa de ensino. Brasil 2017. Então, ele vai trazer a quantidade de escolas que oferece cada etapa do ensino, tá? Então, vamos analisar cada parte desse gráfico. Nós temos aí um gráfico de barras, né? E cada barra dessa representa uma quantidade de uma categoria da educação. Então, vamos lá, de um por um aí, ó. Nós já lemos esse pedaço, né? Então, esse é o nosso gráfico que nós vamos analisar agora. Então, primeira informação aqui, nós temos a quantidade de escolas que oferecem creche no Brasil, e isso num dado levantado em 2017, tá certo? Então, é de 67.902 escolas que oferecem creche. Creche aí, gente, engloba aí as crianças que vão do 0 até os 3 anos, tá? Nós temos aí a pré-escola, em que nós tínhamos, né, 105.200 escolas de pré-escola, que são crianças entre os 3 aos 5 anos de idade. Aqui nós temos as séries chamadas Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que engloba aí do 1º ano até o 5º ano do ensino fundamental, certo? Então, são essas quantidades aí que estão acima, né, dessa barra. Aqui nós temos os anos finais do ensino fundamental, que é aí a faixa etária de vocês, né? Do 6º ao 9º ano, e eram 62.394 escolas. Por fim, nós temos aí o ensino médio, né, que seria o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, que são oferecidos lá, no caso de vocês, pela Escola Joaquim, né? São aquelas séries finais do ensino médio. Um preparo aí para a faculdade. Tudo bem? Então, era de 28.558. Então, note vocês que o momento está pequeno. Pequeno não, né? Está menor o número, começa aí com 67.902. Aí dá uma subidinha, né? A pré-escola tinha mais escolas que a creche. Notamos aí que as séries iniciais é o que tinha mais escolas, aí depois há uma queda outra vez. Notem vocês que há uma queda, né, de números. Então, analisado nesse gráfico, nós vamos para as questões. Então, vamos lá, pessoal, olha lá. Letra A. O que representa o número, né, os números que estão na linha vertical do gráfico? Então, o que está representando os números que estão nas linhas verticais, né? Então, tá aqui uma sugestão de resposta. Representa o número de escolas, né? A quantidade de escolas para cada segmento, né, da educação que nós tínhamos no ano de 2017.
Letra B, pessoal, o que está representado na linha horizontal, né? Horizontal é que imita o horizonte, né? A linha está deitada. Vertical está em pé. Então, o que está representando essa linha horizontal? Está representando as etapas de ensino, tá? Letra C, pessoal. Então, vamos ver o que a C está pedindo. Quais são as duas etapas de ensino atendida por mais escolas? Então, quais quantidades, né? Quais tipos de escola, tipos de modalidade de ensino são mais atendidas, eram mais atendidas nesse período de 2017, né? Tá aqui, né? É a sugestão de resposta. Da letra C, a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental. Letra D, por que você acha que há maior demanda por escolas nessas faixas etárias? Bem, se a questão fala por que você acha, né? É uma resposta de cunho pessoal. Cada um tem a sua. Porém, eu trago para vocês uma sugestão, né? O que se espera que o aluno perceba para responder essa questão? Na resposta pessoal, e espera-se que os alunos reconheçam que, conforme a criança cresce, as famílias percebem a necessidade de uma educação formal, alfabetização, por exemplo, feita pela escola. Também podem mencionar que parte das mães volta a trabalhar quando as crianças já estão maiores e estas não podem ficar em casa sozinhas. Então, tem duas questões. O fato da família reconhecer que é importante a criança estar na escola para aprender a ler, aprender a escrever, e também o fato de algumas mães, né, alguns responsáveis, precisar trabalhar e precisar que a criança esteja na escola, tá? Então, são só sugestões. Lembrando que a resposta da letra D, gente, é uma resposta pessoal. Letra E aí. Existe uma queda significativa no número de escolas que servem aos alunos do ensino médio. Quais motivos podem explicar a diminuição das escolas? Então, aqui eu tenho uma sugestão aí de resposta, né? Também é uma resposta pessoal, mas o que eu quero que vocês percebam, né? O autor do nosso livro quer que nós venhamos a perceber. Entre os fatores que justificam essa diminuição, pode ser mencionada a diminuição da demanda, motivada por necessidade de trabalhar, dificuldade em acompanhar o curso, falta de expectativa de cursar o ensino superior, falta de estímulo. Podemos considerar em outra perspectiva que talvez faltem escolas para parte dos alunos que podem não estar sendo atendidos na localidade que vivem. Então, tem vários motivos, né, para a diminuição dessas escolas, né? Alguns alunos que sentem dificuldade no ensino médio acabam abandonando a escola, outros começam a trabalhar e esquecem a escola. Existem aqueles que não querem cursar uma faculdade. Existem localidades, né, cidades que não oferecem essa modalidade de ensino. Então, tem vários motivos pelos quais, né, essa modalidade do ensino médio é pouco procurada. Então, por isso tem poucas escolas, tá? A letra F traz um desafio de escrita, né? Escreva um parágrafo para comentar os dados do gráfico. Siga o roteiro. Então, exponha a finalidade do gráfico. O que seria a finalidade do gráfico? Para que ele serve, né? Por que ele foi feito? Para que ele foi feito? Segundo ponto, exponha o desenho feito pelas barras, crescimento ou diminuição, né? Interprete esse desenho. Inclua alguns dados numéricos que comprovam sua interpretação. E aqui no cantinho eu tenho uma sugestão, né?
O gráfico mostra o número de escolas brasileiras que atendem a cada etapa de escolaridade. A quantidade indicada pelas barras revela que o número de escolas cresce até alcançar as mais de 115 mil que atendem aos anos iniciais do ensino fundamental. Nas etapas seguintes, porém, a quantidade cai significativamente, mostrando que há menos alunos frequentando as etapas mais avançadas da escolaridade. No ensino médio, por exemplo, menos de 29 mil escolas atendem aos alunos. Lembrando que isso é só uma sugestão e que cada um deve escrever o seu parágrafo. Isso quer dizer que essa sugestão não deve ser copiada. Essa sugestão é para que vocês leiam e reflitam sobre a resposta de vocês. Então, aí nós temos mais um gráfico, pessoal, na número 2, tá? É um gráfico diferente do que nós analisamos no número 1 e traz a seguinte informação. O gráfico abaixo mostra a taxa de distorção. Distorção, gente, é gente que está estudando, está atrasado com os estudos, tá? Está estudando na série e tem idade elevada. Tá estudando na série errada, já devia ter terminado ou está na série errada. Então, distorção na idade séria do ensino médio entre 2013 e 2017. Essa taxa refere-se a uma diferença de 2 anos entre a idade ideal para cursar uma determinada série e a idade com que efetivamente o aluno faz. Por exemplo, a distorção se um aluno de 18 anos frequenta o primeiro ano do ensino médio. Continuando aí, gente. Taxa de distorção, idade séria do ensino médio por rede de ensino, Brasil 2013 e 2017. Então, nós temos aí, né, em verde, o que representa a escola pública, as escolas públicas. Em vermelho, a junção da escola pública com a privada, né? Todas as escolas. Notem vocês que parece que os números entre a escola pública e a escola e todas as escolas diminuem, tá? Mas como é porcentagem, é porque o número de estudantes aumenta, né? Então, parece que a porcentagem que vai ser pega desse número é menor em relação ao total, tá? Por isso que parece que diminui, mas não... Em números, né? Se for contado 1, 2, 3, 100 mil estudantes, o número aumenta, tá, gente? Então, parece um pouquinho confuso, mas nós vamos entender. E aí, essa linha aí, lilás, representa a quantidade das escolas privadas, que seriam as escolas particulares, né? Na nossa realidade aí, né? Em Denise não há escolas particulares de ensino médio, nós temos apenas a Escola Joaquim, certo? Mas em outras localidades do Brasil nós temos escolas particulares. E por fim nós temos os anos, tá? Então vamos ver quais informações eu tenho em cada ano. Em vermelho aí, né? Eu tenho as informações do ano de 2013, tá? Eu vou marcar assim separado para que vocês possam entender. Então, na escola pública em 2013, nós tivemos 32,7%. Em todas as escolas, 29,5%. E na privada, 7,6%. Na privada é onde tem menor número, né? Em 2014, 31,3% na escola pública, 28,2% no total, 7,5% na escola privada, 30,4% na escola pública, 27,4% no total, 7,3%, né, na privada, 30,9%, né, no ano de 2016 na escola pública, 28,0% no total, 7,3% na escola
privada, né, nas escolas privadas, nas escolas particulares, ok? Por fim, nós temos o ano de 2017, em que há 31,1% nas escolas públicas, 28,2% nas escolas total, né, juntando as escolas públicas com as particulares, e por fim eu tenho aí 7,4% nas escolas privadas. Gente, lembrando que nós poderíamos imaginar quanto seria essa porcentagem hoje, né, com essa pandemia em que os alunos estão aí abandonando os estudos, né? Muitos de vocês não têm assistido aula. Ô, pessoal, vocês vão sentir falta, hein? Esse conhecimento que vocês estão adquirindo vai fazer falta para vocês em algum momento. Mas como seria esse gráfico, né? Mas enfim, vamos analisar aí as nossas respostas. Letra A. Por que a legenda colocada após o gráfico é fundamental para a sua leitura? O que seria a legenda? Seria esse retângulo, né? Aparece até ele no finalzinho aí, onde vem escrito total, pública e privada. Então, por que esse retângulo aí ele é importante, né? Então, aí tem uma sugestão de resposta. Cabe à legenda explicar a que se refere cada linha, ou seja, cada informação. Se refere ao quê? Então, para isso que serve, né? Qualquer coisa, a gente vai pausando o vídeo para vocês poderem acompanhar. Letra B. O que tem acontecido com a taxa de distorção idade série ao longo do tempo? O que está acontecendo, né? Aí aqui tem, né, a sugestão. A taxa tem se mantido alta com pouca variação. Ou seja, há pouca mudança no decorrer dos anos. A taxa continua alta. É muita gente desistindo da escola, né? O que não é bom, né, gente? Porque desiste da escola, depois vai ter empregos, né, com pouco recurso. Porque os melhores empregos são para aqueles que estudam, gente. Essa é a realidade do nosso país. E nós temos que estar alertas, porque não há interesse de governos, né, que a população seja letrada, ou seja, que a população tenha conhecimento, que saiba reivindicar seus direitos, que aprenda. Então, nós que temos que sentir vontade, viu? Então, vamos continuar. Letra C. O que pode explicar essa taxa de distorção? Ou seja, o que pode explicar cada vez mais? Existe um número grande de pessoas que estão estudando sempre atrasadas nas séries, no ensino médio. Né? E aqui eu tenho uma sugestão de resposta. É provável que ela esteja relacionada à retenção em uma ou mais séries, né? Ou seja, a reprovação, e ao processo de abandono e retorno, tá? A pessoa desiste de estudar, daqui a pouco ela está de volta, então esse processo de desiste e volta também pode contribuir, tá? Letra D. Que relação poderia existir entre os dados sobre a taxa de distorção e o gráfico da atividade anterior? Que seria da atividade número 1, né? O que tem? E aqui eu tenho uma sugestão. O gráfico anterior revela que há menos escolas que atendem ao ensino médio, talvez por ter menor demanda. Esta, por sua vez, pode ser explicada, entre outros fatores, pelo desinteresse do jovem cuja idade é superior à do jovem que frequenta determinada série. Então, a falta de interesse aí, de repente, seria um motivo, tá? Letra E. Em 2017, a taxa de distorção nos anos iniciais do ensino fundamental era de 12% e nos anos finais era de 25,9%. Que gráfico você produziria para evidenciar
o que acontece com essa taxa entre o começo do ensino fundamental e o ensino médio, né? Como você poderia fazer esse gráfico? Por mais que seja uma resposta pessoal, há aqui uma sugestão, tá? Sugerimos um gráfico de barras, né, que seria um gráfico parecido com aquele lá da questão número 1, tá? Já que favorece a comparação, e você compararia, né? Colocaria de um lado ensino fundamental, né, e ensino médio, ou ensino médio e ensino fundamental, enfim, né, um para cada, um representando cada, né? Qualquer coisa, voltem ao gráfico do número 1 para observar como foi colocado. Letra F. A taxa de distorção do ensino fundamental tem caído ao longo dos anos. Se esse movimento se mantiver, o que podemos esperar do ensino médio? Por quê? Então, se as pessoas continuarem desistindo do ensino médio, fazendo o ensino médio sempre com idade atrasada, sempre atrasado, né? O que a gente pode esperar do ensino médio? Uma sugestão aqui de resposta, podemos esperar também uma queda, já que os alunos se matricularão na idade ideal ou mais próximo dela. Então, essa seria aí a sugestão de resposta. Número 3, escreva um comentário relacionando os dados apresentados nos dois gráficos e aquilo que o ECA dispõe acerca da educação dos adolescentes. E aí existe uma sugestão, né? Segundo o ECA, o adolescente tem direito à educação, que deve ser oferecida em escola pública gratuita próxima de sua residência e em horário noturno, caso precise trabalhar. O ECA entende que a educação é fundamental para o desenvolvimento pleno da pessoa e é preocupante que muitos adolescentes estejam fora da escola ou que a frequentem de maneira não ideal. Tá? Então, essa aí é a sugestão de resposta. O que a lei fala? Que o governo tem que ofertar, tem que ter escolas de ensino médio, tem que ter educação para os adolescentes, mas são os adolescentes que muitas vezes não se interessam, não se preocupam de estar na escola. E isso é preocupante, porque isso vai fazer com que a população tenha cada vez menos conhecimento, que vai impedir essa população de reivindicar os seus direitos. Então, quem estuda mais, pessoal, sabe mais, conquista mais. Então, que esse exercício também possa nos fazer refletir, né? Então, eu termino aqui, né, a correção dos exercícios. Até a próxima aula, tudo bem? E vamos aí continuar com vontade de estudar, mesmo nesse tempo difícil, porque é só a educação, só os nossos estudos que vai nos levar longe, tá bom?